Os cultos pagãos, a união do masculino com o feminino. Hoje nós vamos entender o porquê que os povos da antiguidade tanto adoravam, o chamado sagrado masculino e o chamado sagrado feminino. Então, na antiguidade, vários povos cultuavam divindades e eles realizavam cultos a essas entidades, onde eles adoravam o masculino e o feminino, e eles celebravam isso como uma forma de fertilidade, para obter prosperidade e tudo mais. Como o mundo ele esteve fortemente influenciado por entidades malignas, essas celebrações elas foram deturpadas e levadas a um âmbito de rebeldia, um âmbito de rebeldia, onde se misturavam várias coisas. É por isso que nós temos, por exemplo, a Saturnália. Há uma corrupção. Então é provável que essas festas que os povos da antiguidade celebravam, elas eram festas que em um determinado momento se realizou, ou foram realizadas por entidades espirituais. E os seres humanos, quando foram criando essas festas, como a Beltane e a Saturnália, as pessoas, logicamente, influenciadas por entidades malignas, rebeldes, elas teriam deturpado essa adoração. Mas vamos lá. O conhecimento no mundo natural. Então, no mundo natural, nós vamos ver que na reprodução sexuada, que é quando ocorre a união dos gametas masculinos e dos gametas femininos, que é a reprodução sexuada, a qual faz parte da maioria das espécies, inclusive é uma forma de reprodução que permite a proliferação de várias heranças genéticas, que faz parte da maior parte dos seres vivos. Ela consiste no quê? Na união do masculino com o feminino. Então nós vemos isso no sentido biológico. Logicamente que nós vamos ter outros tipos de reprodução, como a reprodução assexuada, onde não há essa conexão do masculino com o feminino. Alguns seres vivos, eles serão hermafroditas, que eles vão produzir tanto os gametas masculinos quanto os femininos. As flores da maioria das plantas angiospermas, que são aquelas que produzem flores e frutos, elas são hermafroditas, ou seja, produzem tanto os gametas masculinos quanto os femininos. E aí quem que vai fazer essa fertilização são animais, por exemplo, como os insetos, alguns mamíferos e aves. Mas além dessa representatividade no mundo natural, no sentido biológico, nós temos a relação céu e terra, ou seja, o céu ele manda todos os nutrientes necessários para que a terra possa gerar. Por exemplo, do céu vem a água, do céu vem a luz, do céu vem vamos dizer assim, a vibração dos corpos celestes, todos eles emitem ondas eletromagnéticas e essas ondas elas vão influenciar e impactar no crescimento das plantas e dos animais. Nós temos a questão do magnetismo e a eletricidade. Sem correntes elétricas não há magnetismo. E o magnetismo é a estrutura pela qual possibilita o funcionamento de alto-falantes, microfones, que possibilita o funcionamento dos motores elétricos, mas sem os campos elétricos não há energia magnética. O que é a energia magnética? Ela molda, ela tem um molde específico, a energia magnética. E a eletricidade, ela é a força que gera o magnetismo.
O ânion e o cátion. O que seria o ânion e o cátion? O ânion e o cátion é o polo negativo e o polo positivo das pilhas e baterias. Sem a transferência de elétrons do polo negativo para o positivo, não se acende uma lâmpada, não se gera uma faísca, uma centelha. E é interessante essa parte aqui porque quando há a união do óvulo com o espermatozoide, se emite um feixe de luz, ou seja, existe uma centelha ali. Então há uma conexão muito grande entre esses conhecimentos físicos e biológicos, né? Há uma estruturação. E a questão do Sol e da Lua. O Sol ele emite elétrons, e esses elétrons que o Sol emite, que ele gera, a Lua absorve esses elétrons para gerar a sua luz, e a Lua gera a sua luz através desses elétrons que o Sol lança. Ou seja, a Lua está muito mais ligada à questão da reprodução, né? Se você pega, por exemplo, uma carne, um pedaço de carne, por exemplo, e coloca sob influência da luz da Lua, você vai ver que vai haver uma proliferação mais rápida de micro-organismos. Por quê? Porque a Lua está ligada à fertilidade, além de várias outras coisas, né? A Lua, por exemplo, vai ter uma excelente atuação em meio às águas das marés, né, dos oceanos. Ela vai também atuar de maneira muito presente na questão dos partos, né? Ela vai ter essa influência no chamado líquido amniótico. Já a luz do Sol é uma luz mais seca, é uma luz seca e uma luz quente. Se você coloca um pedaço de carne sobre a luz do Sol, ela vai secar, né? Logicamente que você tem que colocar, né, em um tacho de alumínio, algo que seja um material com alta condutividade elétrica. No mundo eterno e religioso, então várias religiões como o Candomblé e a Umbanda, eles vão acreditar, eles vão defender que existem o que? Entidades espirituais masculinas e femininas. Então nós temos os Exus dentro do Candomblé e da Umbanda, que seriam seres masculinos, e nós teremos, por exemplo, as Marias Mulambos, né, que eles chamam lá, que seriam seres femininos. Aí fora as religiões de matriz africana, nós vamos ter, por exemplo, as religiões dos povos antigos. A religião grega dos antigos gregos, nós temos, por exemplo, a Afrodite, que é uma deusa feminina, nós temos Atena, que é uma outra deusa feminina, nós temos Gaia, e nós temos os deuses masculinos. Por exemplo, nós vamos ter Cronos, vamos ter Zeus e assim por diante. Fora, né, a gente vai ter também lá nos egípcios, por exemplo, Ísis, que é uma deusa feminina, e vamos ter Sete, que seria um deus masculino, Osíris, um deus masculino. Dentro da tradição cristã, nós temos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28, que os deuses, eles criaram os seres humanos conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, macho e fêmea. Então, se eles criaram, em primeira pessoa do plural, conforme a sua imagem e semelhança, o masculino e o feminino existe no mundo espiritual. Aí nós temos aqui o texto do livro de 1 Enoque, capítulo 54, versículo 8 e 9, né, que diz que as águas de cima são masculinas e as de baixo femininas. Mas da onde que o livro de 1 Enoque está tirando isso? Ele está se referindo
as águas, por exemplo, que vieram na época do dilúvio de Noé. As águas que estavam acima do firmamento eram masculinas e as que estavam embaixo femininas. Mas o que isso quer dizer? Isso está relacionado a uma questão energética, porque as águas de cima elas têm a polaridade, elas estão carregadas com prótons, né, com energia masculina, prótons, e as de baixo são elétrons, né, ou seja, são correntes negativas. Depois eu vou estar mostrando aqui a cosmologia dos antigos hebreus, para que vocês possam entender melhor o porquê, né, que o texto de Enoque vai trazer essa informação. Inclusive, em Gênesis, se vocês observarem, antes do dilúvio ocorrer, diz o texto que abriram-se as fontes do grande abismo, ou seja, as águas de baixo, e abriram-se as janelas do céu, o firmamento, e caiu água sobre a terra, que inundou toda a terra. Então essas seriam as águas de cima, masculinas, e de baixo, femininas. E aqui também nós vamos ter os textos do Apocalipse de João, o qual vai se referir a mulheres, né? Uma embriagada com o sangue dos profetas e uma outra com 12 estrelas na sua cabeça, que é perseguida pelo dragão. Aí ela dá à luz um filho, esse filho é levado, aí depois esse dragão passa a fazer guerra contra a sua descendência na terra por três tempos e metade de um tempo. Tá? É um texto lá de Apocalipse. São textos do livro de Apocalipse que referem-se a entidades femininas. Né? Muita gente, logicamente, ao ver esses textos, eles vão trazer a ideia de que seriam igrejas, de que seria Israel, de que seriam outras coisas, mas são entidades femininas que aparecem ali. Nós vamos ter também outros textos bíblicos apontando para isso, como por exemplo no livro de Zacarias, né? Mas para não ficar muito extenso, eu não pretendo colocá-los aqui.